E daí, como é que surgiu a ideia do ciclo do querer? Eu desenvolvi uma técnica de meditação em que quando a gente está meio sonolento, aquela soneca depois do almoço, o que acontece? A gente está entre estar acordado e dormindo. A meditação é assim, né, Cleves? A gente está ali relaxado. E aí todo esse conhecimento que eu adquiri, que foram anos de estudo, foram mais de 5 anos, logo após eu acordar, vinham as ideias. Aí com uma frase eu fazia 30, 40, 50 páginas. Aí eu fui escrevendo. Foram mais de 800 páginas que eu consegui condensar em 280. Você fez esse livro baseado numa vivência própria, quase que, talvez, caminhando quase que para uma desistência, e aí você achou força? O que acontece é o seguinte, as pessoas desistem da gente às vezes, né? A gente mesmo desiste da gente mesmo, né? Então, os fracassos, as dificuldades fazem parte do processo. O resultado final é a vitória. O fracasso, a ansiedade, o medo, a depressão tem que ser estágios transitórios. Não pode ser uma coisa assim, Cleves, todo dia você está ansioso, está depressivo, entendeu? São fases transitórias. O sucesso é o resultado que todo mundo espera, né? A depressão é uma linha. Ou você se entrega ou você se supera. Seria isso? Isso mesmo. Eu acredito muito de que a gente também tem que se perdoar, porque muitas das vezes acontecem problemas, né? Ressentimentos. Então a gente tem que se perdoar primeiro para poder perdoar o próximo, né? E o amor sempre foi espontâneo, né? Então, como eu consegui realizar o que eu desejo? Primeiro você tem que saber o que você quer. Então eu vejo pessoas aqui, Cleves, que não sabem o que quer. Hoje quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Então a gente tem que fortalecer a nossa vontade. Então um dos primeiros métodos do livro é o conhecer. A gente tem que se autoconhecer, ter fé. Agora muita gente fala assim, fé em Deus. Primeiro a gente tem que ter fé na gente, para a gente poder acreditar em Deus, não é verdade? A fé na pessoa, no seu eu, é muito importante. Que legal. Então tá aí. E esse lançamento, quando acontece, Léo? Acontece dia 20, quinta-feira, na sede do Sindafisco, às 19 horas. Repete para mim. Sede da Sindafisco, Rua José Bonifácio, 814, às 19 horas. E eu espero que todos compareçam para o lançamento do livro. A pessoa que adquirir o livro, o que você acha que ela vai adquirir para si? O que acontece agora, Cleves, é que as pessoas hoje em dia não estão buscando conhecimento e sabedorias, né? A gente está naquela cultura do TikTok, que a gente vê um vídeo de desgraça e o vídeo de desgraça se repete. E o meu método, como é baseado no autoconhecimento, na parte da blindagem, ou seja, você decide uma coisa e de repente tem pessoas ali que falam, não é bem aquilo que você quer, né? E aí você diminui aquela sua decisão, você precisa blindar essa decisão e a gente tem que vibrar como o senhor vibra. Energia, motivação, a vida não é feita de só desgraças, né? A vida é feita de vitórias, de realizações. A gente tem que comemorar as pequenas coisas que acontecem com a gente. A oração faz bem? Faz. Dentro das minhas técnicas está aí a oração. A oração é a parte da criação. Porque a gente, como ser humano, a gente é limitado, Cleves. A gente é limitado, tanto é que a morte nos limita, a morte física. Então a gente precisa da oração para sintonizar com Deus, criar um elo de ligação, uma sabedoria. Então a gente precisa se acalmar o coração. Às vezes sozinho a gente não consegue, mas a gente precisa de um apoio. E às vezes o apoio não está nas pessoas, está com Deus. É isso que eu penso. E uma oração, ela é feita de várias formas. Tem gente que fala, eu não sei orar. Só de você falar que não sabe orar, mas se você tiver a intenção de orar, o seu modo e a sua forma humilde já é um sinal para que Deus te capacite cada vez mais, né, Léo? Eu penso que a oração tem várias formas, né? Tem a parte que você contempla, que você repete a mesma coisa. Tem uma parte da oração do Espírito Santo que a gente faz, né? Tem a parte espontânea. Então, Deus não está querendo um meio sozinho, um meio único de oração. Ele quer que você seja espontâneo, que você se abra e seja sincero com você mesmo. É isso que eu acho que Deus espera da gente, né, Cleves? Para uma prece ser ouvida? Eu acho que é a sinceridade. A sinceridade. A gente tem que se abrir e ser sincero. Expor e as respostas vão vir.
Por incrível que pareça, a oração, a gente faz o diálogo e aí o retorno, a gente tem o retorno, não, às vezes não naquele momento, mas no dia a dia tem algum assunto ali que vai dar aquele retorno que você espera. Ô, Léo, às vezes a gente ouve falar assim, Deus falou comigo, e Deus falou para mim assim, Deus falou comigo assim. Tem gente que não acredita que Deus falou com essa pessoa. Cleves, dentro das minhas técnicas está a intuição. A intuição, para você ter uma intuição mais enraizada, uma que você tem que ter um elo com Deus mais forte, ou seja, tem que ter um grau de sinceridade maior entre os dois, né? Entre o homem e Deus. E outra, a gente vê o mundo mais slow motion, mais devagar, né? A gente não está vendo os detalhes. Os detalhes estão passando despercebidos, as oportunidades ficam para trás, né? Às vezes até a gente evita um acidente por conta de que você está muito corrido ali, né? Você tem que ter um lado mais devagar, né? De analisar as coisas mais devagar. Então a intuição, para mim, é o que vem de Deus e é a nossa posição do ser humano hoje de olhar o mundo mais devagar. Você disse que o livro é baseado em 5 técnicas. Quais são? Seria o conhecer, como eu tinha dito, que a gente precisa se autoconhecer. Ou seja, muitas das vezes as pessoas vão fazendo as coisas e não sabem aonde vai chegar. Então a gente já tem que ter uma ideia do final. O final já tem que estar pronto, aí a gente vai criando os meios. O blindar seria a inveja. Muitas das vezes a gente fica falando nossos sonhos para os outros e as pessoas nos falam, pô, não vai dar certo, é difícil, a gente diminui o nosso conhecer. Converse mais com Deus, né? Isso mesmo. Ou seja, fica de bico fechado também. Você conversa com Deus, só Deus sabe o que você fala, até o diabo escuta. Não precisa ficar falando para todo mundo. Certo. A sua vontade é sua, é do seu pensamento. Foi 2, é a outra. Vibrar. Vibrar, a gente tem que ter motivação para fazer as coisas com energia. Como o senhor apresenta o programa aqui, tem que ter energia, tem que ter amor pelo que faz, tem que fazer o seu melhor. Depois a gente tem a criar, que a gente tem que criar os meios para se chegar na realidade que foi decidida lá atrás. E por último, a intuição, que entra no automático. Porque o pensamento subconsciente que determina o consciente. A gente pode até procurar aí no Dr. Google, que a gente vai ver que o pensamento irracional subconsciente, que ele que influencia em tudo que você decide no dia a dia. Que legal. Léo, você é muito simpático, um cara que realmente colocou num livro o seu conhecimento, talvez até a sua experiência de vida. Repete pra gente o dia, a hora do lançamento. Dia 20, sede do Sindafisco, do Sindicato dos Auditores Fiscais de Rondônia, Rua José Bonifácio 814, no centro. O telefone de contato é 9971-2114 para confirmar a presença, porque são 70 vagas limitadas e é um evento gratuito, tá? Não vai pagar nada, não. Não vai pagar nada? Não vai pagar nada. Mas o livro é comprado? O livro é comprado. Agora, depois disso, será que a gente vai encontrar em livrarias? Eu tô com o site ciclodoquerer.com.br e por meio desse site eu vou vender e vou despachar para o Brasil inteiro. Tá certo. Léo, que Deus abençoe você, continue semeando essa mensagem positiva. Obrigado. E foi um privilégio conhecê-lo e que Deus te ilumine, tá bom, meu irmão? Obrigado, um prazer estar aqui. Eu não estou ouvindo, minha produção, repete aí, por favor. Não estou ouvindo nada. Ah, tá. Nós vamos sortear um livro, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear esse livro dele amanhã, porque já perdemos aí metade do programa. E até para que dê mais hoje, ele já participou, que já falou, amanhã a gente vai sortear um livro desse aqui. Não, vou colocar 2 para sortear. Livros, então. Obrigado, tá bom? Tá bom. Um abraço, Léo. Um abraço pro senhor. Obrigado. Léo Leite, Ciclo do Querer.